Boa tarde, tudo bem? Eu sou o César Suertes. Eu sou um aluno do segundo período de Engenharia Aeronáutica na FMEC. Esse é meu primeiro trabalho de Ciência dos Materiais, com o meu professor Cássio André. E nesse trabalho o tema é focado na microscopia. Já já eu vou explicar mais. Primeiro de tudo, antes de nós analisarmos os tipos de microscopia, temos que entender o que é a microscopia. Microscopia é uma tecnologia que tem se revolucionado ao longo dos anos e tudo, que ela tem focado principalmente na ampliação de objetos. Você conseguir ver mini partículas dos objetos que não são visíveis ao olho nu. Isso ela consegue fazer isso por vários métodos, que dependendo do tipo de microscopia vai ser diferente. Mas, no geral, ela gera essas imagens gravadas geralmente pelas lentes do microscópio, que elas vão variar entre, de novo, os tipos de microscopia. Mas elas permitem estudar átomos, células, micro-organismos, isso em várias áreas da ciência, para vários fins e vários objetivos. Os assuntos abordados, igual eu falei, a microscopia pode ser dividida em 4 partes, cada uma com mini subcategorias. Nós temos a ótica, microscopia ótica, nós temos as duas eletrônicas, a de varredura e a de transmissão, e nós temos a microscopia por sonda, que nela eu vou explicar atitolamento e a força atômica, que são duas variações da microscopia por sonda. Então, começando pelo primeiro, pela ótica. A microscopia ótica se baseia, igual a todas as outras, na possibilidade da formação de imagens reais ampliadas, geralmente virtuais, dos objetos que são colocados na frente da lente. Igual vocês podem ver nessa imagenzinha que eu tenho aqui, nós temos uma luzinha vindo por baixo que ilumina o objeto, e nós temos as lentes, que cada tubinho desse aqui é composto por algumas lentes, que são responsáveis por ampliar a imagem. Os microscópios são constituídos por duas lentes. Nesse caso, nós temos as oculares e as objetivas. Já já vou falar o que cada uma faz mais ou menos. E as ampliações da imagem podem variar de 100 a 1000 vezes, no microscópio óptico comum, geralmente. A técnica de microscopia, igual eu expliquei, ela funciona onde você aplica uma luz sobre o objeto contrário à lente, que ao incidir sobre a amostra, passa por um conjunto de lentes. Nós temos as objetivas, que além de formar, aumentam a imagem, e as oculares, que focam mais em aumentar a imagem em si. Que com isso nós conseguimos ver as partículas que nós queremos ver na amostra, etc. Em relação às suas aplicações, ele é bastante utilizado nas áreas, principalmente na prática clínica, na observação de células e tecidos. Nós conseguimos observar células vivas, micro-organismos, bactérias, na área de virologia. Vale lembrar que o microscópio óptico não consegue ver vírus, já que eles são menores do que meio micrômetro, que é o tanto que o microscópio óptico comum consegue chegar. Ele só consegue chegar a ver metade do tamanho da lambda da onda do feixe de luz, que nesse caso é meio micrômetro. Qualquer coisa menor que isso ele não consegue ver. Lembrando que vírus são menores do que meio micrômetro. Agora passando para a próxima, nós temos a eletrônica de varredura, que ela, óbvio, todas vão ter o mesmo objetivo, que é ampliar as imagens, então eu não vou ficar me repetindo. Mas ela tem o objetivo de, claramente, ampliar a imagem, mas ele foca mais na superfície da amostra, em criar o formato da amostra em si. Fazer meio que uma imagem em 3D para você conseguir ver os detalhes mais ampliados, dando uma característica mais tridimensional à imagem. São úteis especificamente para avaliar uma estrutura superficial de alguma amostra, nada interno, nenhuma característica química, mas a superfície em si. E lá nós temos o exemplo na direita. Essa imagem é uma estrutura de pólen de uma flor de serralha. Olha só que interessante. Mas ele é utilizado principalmente no estudo de microestruturas, tantos como metais, polímeros, vidros, cerâmicas, e que nós podemos dar mais uma olhadinha, principalmente quando nós queremos fazer peças bem pequenas a ponto dos nanômetros, que no microscópio nós temos, obviamente nós lidamos com as lentes a nanômetros de distância.
Mas, sempre que é possível também, alguns microscópicos eletrônicos de varredura têm a característica de poder analisar, sim, as características químicas elementares da amostra. O principal funcionamento dele é a relação entre os elétrons e a matéria. O microscópio eletrônico, tanto o de varredura quanto o outro que eu vou citar já já, ele joga ondas de elétrons no objeto. Nisso, ele tem um aparelhozinho dentro dele, que depois que é feita a varredura da superfície, depois do disparo contínuo dos elétrons, esse detector consegue analisar a energia dos elétrons que foram jogados no material e consegue meio que definir sua superfície a partir de onde os elétrons foram jogados. E nisso, o aparelho consegue interpretar a posição desses elétrons como imagens de alta definição, igual nós podemos ver aí na direita. Tem tanto microscópio, quando no monitor aí já temos uma imagem de algum objeto. Mas o MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, ele pode fornecer imagens ampliadas rapidamente, tanto podendo, tanto podendo nos fornecer informações sobre a superfície do objeto, sua morfologia, e, de novo, em alguns podemos identificar os elementos químicos desse objeto, claro, de uma amostra sólida. Ele pode ser usado geralmente em biologia, nas plantas, igual eu mostrei anteriormente, no pólen, da estrutura de uma folha, de uma flor. Pode ser usado na odontologia, farmácia, engenharias, química, física, entre outros. Muito abrangente mesmo. Em seguida, nós temos a eletrônica de transmissão, que funciona de um jeito parecido com a eletrônica de varredura, também com aplicação de ondas eletrônicas, de elétrons. Já já vou explicar mais sobre. Ele permite a formação de imagens de grandes aumentos, um pouco maiores do que os da óptica, através da emissão de um feixe de elétrons em espécimes cortados. Esse, ao invés de focar em fazer a imagem 3D do objeto, ele foca em fazer mais um mapeamento dele, sabe, da sua morfologia mais interior, que você geralmente pega a célula, ou seja lá o que você quiser analisar num corte bem fino, coloca no microscópio que você consegue ver uma imagem, por exemplo, igual nós temos de exemplo, da mitocôndria de uma célula. Ela gera imagens de alta resolução que não podem ver só a morfologia de um objeto, como estruturas cristalinas. Olha aí, igual a matéria que eu estou aprendendo também. Nós podemos ver microestruturas, organelas, várias partículas dentro delas também. E, igual nós temos de exemplo, amostras de tipo animal, humano, vegetal, mineral e vários outros micro-organismos. O MET, que é o microscópio eletrônico de transmissão, ele é composto pela fonte que gera os elétrons, que são aplicados no objeto, e um sistema de lentes eletromagnéticas que formam meio que uma coluna, igual vocês podem ver por aqui, ó, que ele é bem altinho. E os elétrons interagem com o objeto para formar uma imagem numa tela fluorescente. Mas para isso, o objeto que nós temos que analisar tem que ser bem fino. Igual eu falei antes, nós temos que fazer cortes muito finos para que os elétrons possam passar. Nisso, pela passagem dos elétrons, nós conseguimos formar as imagens. Igual eu disse, o poder de resolução dele é muito maior do que o óptico, mas por volta de 2.000 vezes maior, o que permite maior foco. Igual, por exemplo, nós só podemos visualizar as organelas com o eletrônico de transmissão. É uma ferramenta fundamental para a caracterização dos materiais, igual, por exemplo, para as organelas, igual nós já aprendemos várias vezes, da estrutura de uma célula vegetal, de um animal. Nós conseguimos analisar essas coisas só pelo microscópio eletrônico de transmissão. E ele não analisa só a sua morfologia, mas ele também pode analisar pequenos detalhezinhos, igual defeitos. Podemos analisar a estrutura cristalina de um objeto, metálicos, etc. Entre outras coisas. Por fim, nós temos a microscopia por sonda. Como que ela funciona? Antes disso, eu vou só dar uma olhinha de história aqui do microscópio, que no início dos anos 80, eles não apresentavam resolução suficiente para analisar os átomos. Igual eu disse, algumas coisas nós só conseguimos visualizar com os próximos microscópios. Antes nós só tínhamos o óptico.
que não era possível analisar átomos com ele. E embora nessa época já teria a teoria quântica molecular, sinto muito, a teoria molecular, e ela já tivesse sido estabelecida há um tempinho, já sido consolidada, só foi possível analisar realmente os átomos pelo microscópio eletrônico, que foi implementado só anos depois. Depois nós temos a aplicação do microscópio por tunelamento, que depois que em inglês nós falamos Scanning Tunneling Microscope, que eu vou usar essa sigla para representar ele, STM. Depois da introdução dele, em 1982, foi possível obter pela primeira vez a imagem desses átomos. E além de produzir imagens na escala atômica, o microscópio de tunelamento permitiu a manipulação dos átomos, de poder manipular os átomos, os elétrons de um determinado composto, um determinado elemento, para podermos criar outros elementos, para podermos fazer outras coisas químicas. Que só foi realmente possível depois dos anos 1960, né, junto com a introdução desses átomos, desses microscópios. O de tunelamento foi o primeiro, né, de uma vasta família de microscópios movidos pela varredura por sonda. E, mesmo assim, mesmo que ele forneça imagens muito impressionantes, né, pelo seu nível igual nós temos atômico, né, pelo seu nível de ampliação, seu uso era restrito para objetos eletricamente condutores ou semicondutores, superfícies rígidas, superfícies sólidas. Depois que eles foram criados, esse microscópio, foi feita a necessidade de criar um que pudesse não só analisar objetos de superfícies rígidas e eletricamente condutores. Então, foi-se feito a criação da microscopia de força atômica, Atomic Force Microscope, para inglês com a sigla AFM. As primeiras imagens conseguiram mostrar a topografia de superfícies sólidas também, mas incluindo também materiais isolantes, como vidros, cerâmicas, polímeros e materiais de origem biológica. Na direita nós temos como exemplo, nesse caso, essa imagem podia também ter sido feita por um microscópio de tunelamento, que é as impurezas de cromo em uma superfície de ferro. Nós conseguimos ver aqui as pontinhas, são as impurezas. Hoje, o microscópio de varredura por sonda, né, junto com seus vários acessórios, permite obter muitas informações sobre os objetos, incluindo as propriedades elétricas. Entre isso, nós podemos analisar a energia potencial, a carga do objeto, sua condutividade. Nós temos propriedades mecânicas, nós temos propriedades magnéticas, térmicas, químicas das superfícies. Enfim, realmente bastante coisa. Mas então, por enquanto foi isso, a apresentação. Eu dei uma abrangida bastante em todos os tipos de microscopia que nós temos. Qualquer coisa ou qualquer coisa adicional, pode me contatar pelo meu e-mail, tanto da faculdade quanto pessoal, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Mas é esse o trabalho. Qualquer coisa eu ficaria feliz de fazer outro, se fosse necessário a adição de alguma coisa. Mas por fim, é isso. Qualquer coisa pode me contatar. E muito obrigado.